Bom dia às empresárias, bom dia às mulheres que estão participando, bom dia às mulheres que vão assistir também no gravado. Estamos aqui hoje com um conteúdo especialmente ali para inteligência emocional. E é como a Elaine aqui, que já está participando, falou, se não tem inteligência emocional, a gente vai desequilibrar muito mais fácil e a gente precisa estar equilibrada, precisa estar consciente, as emoções elas tomam a gente muitas vezes por completo, né? Então, a gente trouxe a Ana Paula Duarte. A Ana Paula é uma associada do grupo. A Ana Paula, ela é uma pessoa, assim, que tem toda uma bagagem, tá? Ela é palestrante hoje, fala muito, muito desse assunto, não só desse, né, Ana? Mas como assuntos de borderline, assuntos onde você, às vezes, não tem ali noção do quanto você poderia melhorar se você tivesse um diagnóstico, se você tivesse consciência do que você está fazendo certo ou errado. Então, vou falar de equilíbrio emocional, né, com autoconhecimento e aceitação, que muitas de nós mulheres, né, a gente precisa lembrar disso também, que todo dia a gente precisa se aceitar, que a gente precisa não ter comparação, são diversos fatores que mexem muito com a gente sendo mulher, tá? Então, Ana, seja bem-vinda, obrigada mais uma vez, obrigada pelo conteúdo, e Ana é palestrante de palco, tá, gente, de muitas pessoas, então é uma honra para a gente estar falando aqui com a Ana também. Oi, gente, muito obrigada. Bom dia, Ariane, bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E, né, assim, já deixo de cara, contem comigo. Eu estou aqui para auxiliar, para direcionar. Eu gosto muito desse assunto. Eu acredito que é um assunto muito importante para todos nós. E eu carrego essa bagagem comigo devido à minha história que eu vou contar para vocês aqui um pouco no decorrer da apresentação. Fiquem à vontade, né, igual a Ariane falou, para perguntarem, para questionarem, para compartilharem também, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. É um assunto que nem todo mundo tem coragem de falar, que nem todo mundo está aberto para isso, mas eu falo que aos poucos as coisas estão melhorando, as coisas estão mudando, as pessoas estão tomando mais consciência da importância das questões das emoções. E por que o nome, né, o fator invisível? Justamente por isso, porque nem sempre a gente consegue saber qual que é a emoção que a gente está sentindo e nem a do outro. Porque quantas vezes que a gente já pensou assim, meu Deus, deixa eu rir nesse momento aqui agora, eu preciso sorrir, eu preciso estar com essas pessoas, mas no fundo a gente estava morrendo por dentro, né? Isso acontece com todos nós temos os nossos desafios. Não é porque a gente estuda alguma coisa que a gente não tem os nossos momentos ali de preocupação e de virar e falar: meu Deus, será que isso realmente está acontecendo? Então, eu falo que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, mais fácil fica da gente não se sabotar, da gente entender o que que a gente está passando e realmente o que que a gente pode fazer com aquilo. E aqui, ó, quantas vezes você já sorriu por fora enquanto você implodia por dentro, né? Que foi o que a gente falou aqui agora há pouco. Eu sou uma mulher completamente determinada, sou muito impulsiva, intensa. Isso tudo faz parte aí do meu processo. Eu até confesso que hoje em dia eu sou um pouquinho menos impulsiva, porque eu comecei a entender melhor os meus sentimentos. Mas sou muito otimista, sou muito entusiasta e sou formada em administração com ênfase em comércio exterior, tenho uma pós em gestão de pessoas. Já trabalhei muitos anos em organizações e de um tempo para cá eu me tornei palestrante, mentora, justamente no foco das regulações das emoções. Por onde a nossa conversa vai nos levar hoje? Por que que as emoções influenciam nas nossas decisões? E como tomar essas decisões estratégicas com as emoções que não estejam tão à flor da pele, que a gente entenda que realmente aquela emoção é a melhor. Qual que é a importância da nossa regulação emocional? E na liderança que eu coloco aí, gente, não é a liderança só de liderar a equipe, de liderar outras pessoas. É principalmente liderar a nós mesmos, a nossa vida, o que que nós estamos sentindo, o que que nós estamos passando. A gente pode liderar uma equipe, mas antes de liderar a equipe, a gente precisa liderar a nós mesmos. Esse é um fator crucial.
E como desenvolver a inteligência emocional no dia a dia. Eu falo que são coisas óbvias, mas que a gente precisa relembrar, a gente precisa falar, porque muitas das vezes a gente acaba esquecendo. É tudo tão corrido, as coisas ficam tão no automático que a gente esquece que dormir bem, por exemplo, influencia no humor do dia seguinte. Que a alimentação e a atividade física ela é muito importante, sim, muito, mas o sono também é. E esse foi um fator que eu falo que eu trago comigo, porque quando eu era mais nova, eu queria abraçar o mundo de uma vez. E eu falava que dormir para quê? Não precisava de dormir. E só que eu não prestava atenção que no outro dia isso só embolava mais ainda os meus sentimentos, o meu humor, as minhas emoções, o meu nervosismo. E quando eu comecei a entender o que passava comigo, falei, bom, eu não preciso dormir todo santo dia na mesma hora e acordar na mesma hora. Mas quanto mais eu conseguir regular o meu sono, mais importante isso vai ser para mim. Porque vocês vão ver no decorrer daqui da nossa conversa, eu tenho um diagnóstico e esse diagnóstico que me fez entender melhor como lidar com as minhas emoções. Mas o que que eu falo? Não é o diagnóstico que vai definir a gente. O diagnóstico é só um nome, porque independente de diagnóstico, independente de transtorno, todos nós temos as nossas emoções. E aí é tarefa nossa entendermos como lidar melhor com elas. A gente não tem que ficar julgando e culpando os outros. A gente tem que trazer isso para a gente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Loucura é se jogar. Eu cresci escutando uma das pessoas mais importantes da minha vida falando: Ana Paula, você é a mulher mais louca que eu conheço na minha vida. E cresci dessa forma. E hoje eu paro, eu penso, a gente conversa sobre isso. Essa pessoa é o meu pai. A gente conversa muito abertamente sobre isso lá em casa, eu, ele, minha mãe e a minha irmã. E eu falo, pai, será que essa loucura não era o fator que me dava mais força para eu fazer as minhas coisas? Porque o que que acontece? Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Então eu saí muito nova, muito jovem, e as emoções ali à flor da pele, porque eu era uma adolescente. Né? Eu fiz intercâmbio, e aí quando eu voltei, eu fui estudar em Belo Horizonte, aí já comecei a trabalhar junto, a estudar, e aquele mundo de emoções junto. E quando eu estava com 17 anos, eu fui diagnosticada com depressão. E fiz o tratamento com psiquiatra, eu fazia terapia na época, eu nunca tive tabu quanto a isso, nunca tive medo, eu sempre busquei, eu sempre gostei da área do desenvolvimento pessoal, porém eu trazia tudo isso muito para mim. E aí fiz o tratamento, porém não era aquilo que eu tinha na época. Mas há 22 anos atrás não se falava em muitas outras opções, a não ser depressão, ansiedade, né? Então, tudo certo. Fiquei 9 anos em Belo Horizonte, depois de um tempo fui para os Estados Unidos na cara e na coragem, eu tinha uma amiga que morava lá e fui morar com uma mexicana, que na época era, né, elas são amigas, então eu fui morar com essa mexicana, porque a minha amiga não, já tinha outras pessoas morando com ela. Foram 9 meses, foi um tempo muito bacana. Eu estava ali com os meus 30 anos, foi muito interessante, foi uma experiência muito legal. E quando eu voltei, depois desses 11 meses, eu trabalhei lá, né? Eu brinco que eu fiquei lá legalmente, porque eu tentei mudar meu visto, mas o pessoal não falou nem que sim, nem que não. Estava em processo. E eu falei, tá, enquanto isso eu vou ficando. E fui trabalhando enquanto isso, de babá, inclusive, com uma família maravilhosa. E aí, quando eu voltei, que realmente eles cancelaram o pedido do visto, porque realmente eu tinha saído do país. Mas enquanto isso, eu fui ficando lá. E aí, quando eu voltei, que veio a maior parte. Por isso que eu contei um pouquinho, só para vocês entenderem o processo. Eu fiquei um mês na cidade dos meus pais. E virei para os meus pais e falei assim: eu vou para Gramado, no Rio Grande do Sul. E a minha mãe sempre foi daquela. Ana Paula, vai. Ana Paula, vai mesmo, vai mesmo. E meu pai, assim, que isso? Mas já, você acabou de chegar. Tem um mês que você tá aqui. Minha filha, daqui a pouco você vai pra China. Eu falei, vou. E aí, sim, gente, eu sempre fui muito assim, de fazer as coisas acontecerem. E fui para Gramado. Mas foi justamente em Gramado que eu morei praticamente 6 anos e meio da minha vida. Eu voltei ano passado, em maio, para Minas, que eu tive os maiores e, ao mesmo tempo, os melhores desafios da minha vida. Foi lá onde eu descobri muito
sobre mim. E aí vem a questão do autoconhecimento. Foi devido às situações em que eu vivi lá em Gramado. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, gente, se eu já me conhecesse antes dessa forma, se eu olhasse para mim com carinho, se eu olhasse para tudo isso que eu já tinha vivido antes e pensado assim, e colocado no papel, peraí, por que que eu estou sendo tão impulsiva nisso? Por que que isso está acontecendo comigo? Será que eu tinha vivido dessa forma tão intensa esses anos todos? Mas ao mesmo tempo, eu fico olhando e falo assim, com 17 anos, muito jovem. Será que eu ia realmente conseguir me conhecer naquela época? Será que era o que eu queria? Então, o que que eu fiz? Eu parei de me culpar, eu não fiquei me julgando porque eu não sabia aquela situação e comecei a entender o que que de fato estava passando comigo. Como? Lendo, buscando na internet, porque a internet tem muita coisa positiva, a gente precisa só identificar o que que é o bom e o que que é o ruim, para a gente não acabar ficando muito tempo em rede social, por exemplo, e deixando de aproveitar as informações que a internet tem, boas, para trazer para a gente. Fiz muito curso de autodesenvolvimento, li muito sobre autoajuda. Eu sempre fiz terapia e eu brinco que todo mundo tinha que fazer terapia na vida. Apesar que tem muita gente que ainda fala que terapia é coisa de louco. E eu falo, gente, qual o problema? Qual o problema da gente ter um pouco de loucura na nossa vida? Loucura é não viver. Isso para mim é loucura. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende e mais a gente aprende a lidar com as nossas emoções. E hoje em dia eu entendo isso porque, para eu vir para Poços, eu também vim para cá na Cara e na Coragem. Hoje em dia eu moro em Poços de Caldas, tem 2 meses. E eu vim para cá na Cara e na Coragem, igual eu fui para Gramado, igual eu fui para os Estados Unidos. Porém, o que que tem uma grande diferença no meio de tudo isso? Antes de eu vir para cá, eu analisei os fatos. Eu pesquisei a cidade, eu vim conhecer a cidade, eu pesquisei o que que a cidade tinha, eu vi a localização, que era muito próxima a São Paulo. Falei, meu Deus, lá pode ser um bom lugar. Então, eu analisei os fatos primeiro. Eu não simplesmente me joguei, igual eu joguei das outras vezes. E foi muito interessante ver todo esse processo acontecendo, porque foi é uma diferença muito grande da forma como eu fazia antes e como eu tenho feito agora. Eu continuo intensa, eu continuo impulsiva, tanto é que se eu não fosse assim, talvez eu nem tivesse vindo, talvez eu nem tivesse tido coragem de vir. Porém, agora, com o meu autoconhecimento, eu aprendi que quando eu analiso os fatos, quando eu paro, quando eu respiro conscientemente, eu paro, eu respiro, eu elevo os meus pensamentos e eu falo, ok, eu consigo fazer isso agora. Não, agora eu não consigo fazer isso. Hoje eu já consigo entender até que ponto eu posso ficar em um determinado lugar, que ok, tá sendo bacana para mim, e que hora que eu preciso me retirar. Eu não fico ali juntando, fazendo uma bolinha de neve mais, não, porque eu preciso ficar aqui, porque eu tenho que ficar aqui. Não, gente, a gente precisa nos conhecer para a gente colocar os próprios limites na gente. Porque a gente quer colocar limite no outro, a gente quer colocar limite nos nossos pais, nos nossos filhos, no marido, na mulher. E não é assim. Primeiramente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se conectar com a gente mesmo. Para aí, automaticamente, as pessoas ao nosso redor, elas vão sentir essas mudanças também. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não mudar a nós mesmos primeiro. E essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante porque a gente deixa de fazer coisas e em situações que não são interessantes para a gente e começa a gastar a nossa energia em momentos importantes, em momentos que vão fluir com mais facilidade. E, consequentemente, vem a opinião dos outros. Porque sempre quando a gente faz alguma coisa diferente, que a gente vai se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa melhor para nós mesmos, aí os outros começam a falar, começam a achar estranho, começam a falar que a gente nunca foi assim, começa, né, a julgar a gente. E aí, gente, a opinião dos outros é dos outros. Cada um com a ferramenta que tem. Eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor, eu tenho essa consciência, porque eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo.
Porque a teoria é ótima, é tudo lindo, maravilhoso. Mas nem sempre na prática a gente consegue fazer as coisas da mesma forma. Então, quando eu paro, eu vou analisar os fatos, eu coloco ali no papel. Olha, aconteceu isso daqui. Realmente eu precisava ter agido dessa forma? E se eu tivesse parado um pouco, tivesse saído de cena, e daí 5 minutos no máximo, que for 1 minuto, eu tivesse voltado? Será que a minha resposta não teria sido diferente? Então, assim, a questão da ação e reação. Quando a gente não se conhece, a gente nem espera, a gente nem presta atenção no que o outro está falando. Por quê? A gente já fica louco para dar uma resposta em cima. E a gente nem sempre precisa dar resposta para tudo. Às vezes a pessoa que está conversando com a gente, ela só quer desabafar, ela só quer conversar um pouco ali sobre ela, né? Ou sobre alguma opinião que seja. E não ficar ali julgando o que o outro está falando. Então deixa o outro falar. Sabe, gente? Deixa, fica tranquilo, cada um no seu tempo, cada um da sua forma. E as opiniões, elas vão existir? Vão. Comentando aqui, acho que a Danusa ia falar no áudiozinho, mas é a opinião dos outros, né? E a mulher, a gente se preocupa muito com isso. Né? Então, interessante, é impactante, porque realmente, assim, a gente se preocupa, mas não deve se preocupar. As opiniões, elas vão existir, né? Não tem como elas não existir. E aí, o que a gente pode fazer? Eu ia comentar com vocês a questão do funil de vendas. Muito se fala hoje em dia de funil de vendas, né? Vamos fazer um funil para a gente também. O que eu posso acatar? O que vai ser legal para mim? E o que eu vou deixar de lado? Não é o que o outro fala, porque a minha decisão, o meu sentimento, na verdade, gente, é diferente do sentimento do outro. Então é difícil a gente ficar opinando isso também. Eu lembro uma vez, eu sou divorciada, né? Eu era casada, e o meu ex-marido, na época, eu estava passando por um processo muito difícil, né? A gente morava em Gramado, que foi onde tudo aconteceu. E eu virei pra ele e falei assim: eu tô sentindo isso, eu tava muito mal, sabe? Eu não tava legal. E ele virou pra mim e falou assim: Ana Paula, esse sentimento não existe. Isso não existe. Eu falei: ah, mas peraí, como que isso não existe? É o que eu estou sentindo. Então, assim, a gente não pode, não deve menosprezar o que o outro tá sentindo. E nem o que o outro tá falando. Porém, a gente vai respeitar. E as opiniões, elas vão existir. Cabe a nós sabermos filtrar e trazer isso de uma forma melhor para nós. Isso que você falou, Ana Paula, deixa eu só. Que essa sua fala, ela vai muito, que as pessoas falam muito também sobre feedback, né? No trabalho, vou te dar um feedback, momento do feedback. Mas Mas aí é aí, outra coisa. sim, mas aí muitas vezes esse feedback vem, como é que eu vou dizer, travestido de uma crítica a você mesmo, né? A uma tentativa de moldar você, né? Então, vem um feedback sobre a forma como você se veste, vem um feedback sobre a forma como você fala. Então, é até isso, assim, de saber, poxa, isso é realmente um feedback quanto à minha atividade profissional, ou isso é só uma opinião dessa pessoa sobre uma escolha pessoal minha? Porque tem muito isso também, né? Deixa eu te dar um feedback. Na verdade, não é um feedback, é só a opinião dela. O feedback, de fato, tem que ser algo construtivo, né? Algo que vai te fazer evoluir e tal. Acho que até isso, porque eu já ouvi muito isso, né, Ana? Vou te dar um feedback. E, na verdade, não era feedback, era uma opinião daquela pessoa sobre uma escolha minha, que era minha, né? Sobre o meu óculos, sobre, né, o jeito que eu uso meu cabelo, né? Então, tipo, acho que até esse filtro, quando fala desse funil, isso é importante, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente cresce Sim, ouvindo muito isso, com né? certeza. Sobre nosso corpo, sobre nós, né? A gente cresce ouvindo muito isso, né? Nessa tentativa de nos moldarem a determinados ambientes. Eu falo que assim, a questão do feedback, ela é muito importante, pode até ser uma próxima pauta. Eu feedback, sabe por quê? Eu falo que quando a gente recebe o feedback, eu amo, na verdade, nem é dar feedback, não, é receber mesmo. Porque quanto mais receber feedbacks, mais fácil a minha evolução. Mas aí a pessoa já tem que estar madura o suficiente para ela entender. Ó, pode vir um feedback bom, pode vir um feedback que vai mexer com o meu sentimento ali, com a minha autoestima. Então eu preciso estar preparada para receber. Eu, no meu caso, graças a Deus, eu estou preparada para receber qualquer tipo de feedback. Então, assim, eu peço às pessoas. Eu falo, gente, eu estou aqui, me dá um feedback, porque eu sinto que isso vai me melhorar. Mas o que que para mim é o mais importante nessa questão do feedback? Quando a pessoa vai dar o feedback,
antes dela falar as críticas, assim, antes dela falar as coisas que ela quer que a pessoa realmente melhore, ou mude, ou entenda melhor o que está passando com ela, fala alguns pontos positivos. Sabe, eu sinto que quando a pessoa fala os pontos positivos, ela já abre caminhos, ela abre espaço para outra pessoa que está recebendo já receber aquilo de uma forma mais leve. E aí ela vai ouvir o que realmente tem que falar, o que a pessoa tem que passar para ela do feedback de uma forma mais tranquila. Ela não vai ficar ali querendo impor a resposta dela. Ah, mas você está falando isso, mas é porque isso aconteceu. Ah, mas você está me dando esse feedback, mas é porque fulano fez aquilo. E querendo justificar, né, dar justificativa de tudo. Então, assim, o que eu quis dizer na questão da opinião dos outros é a questão de que quando a gente está mudando a nós mesmos, quando a gente está melhorando a nós mesmos, nem sempre os outros vão achar isso interessante. Eu vivi isso, e quando eu vivi isso, o meu ex-marido falou comigo: para de tomar remédio, eu não gosto dessa sua terapeuta. Você está fazendo isso, isso está errado. E por que que ele estava falando tudo isso? Depois eu entendi, porque eu estava mudando aos poucos, a minha mudança foi aos poucos. E a minha mudança começou a incomodá-lo. Ok, isso era dele. Então, essa opinião dele eu não trouxe para mim. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado quanto a isso. E o feedback, para quem é líder, principalmente, já que a gente tocou, né, vocês tocaram nesse nome, vamos ter muita cautela na hora de dar esse feedback para as pessoas. Porque é muito importante o feedback, é importante para você trazer a pessoa para sua equipe, para trazer a pessoa para perto de você, mas vamos aprender a falar sobre isso. Vamos aprender a como conduzir um feedback. Tem gente que quer dar feedback na frente de todo mundo. Tem gente que quer dar feedback na hora que vai falar, já fala xingando, já fala estressado, né? E eu sinto que quando é de uma forma mais leve, a situação tende a melhorar. Aqui, Por algum ponto, Dina? Rapidinho, só. É bem rapidinho, né? É exatamente isso, Ana. Eu já recebi um feedback uma vez na época de CLT que eu acho que foi o ponto de partida para mim sair da empresa, porque foi quando você recebe algo extremamente fora do contexto e a pessoa não se posicionou nem para dar um feedback, pode fazer a gente perder, né, tomar decisões até erradas, porque a pessoa que dá tem que estar preparada tanto quanto a pessoa que vai receber. exato, exatamente. Porque às vezes a pessoa não sabe dar o feedback, mas se a pessoa que vai receber, ela já está um pouco mais madura quanto àquelas informações, quanto àquela situação e quanto ao próprio conhecimento e a confiança que ela tem em si mesma, ela vai acatar as melhores partes do feedback, o que que ela realmente precisa, e não vai ficar levar aquilo ali para ela. Porque eu falo que todo feedback, ele tem um ponto de importância para a gente. Né? Eu não sou a favor daquela palavra, daquela frase. Ah, é uma crítica construtiva. Não, para mim não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Agora, se a pessoa está ali querendo dar um feedback, é porque ela quer ver a evolução, ela quer buscar a melhora junto com a outra pessoa. Só que nem sempre as pessoas sabem falar isso. Porque eu falo que assim, se a pessoa não quer dar feedback, se ela não está preparada ali para passar isso para outra pessoa, ela simplesmente pode mandar a pessoa embora. Ela não quer tentar mais uma vez com a pessoa. E quando a pessoa dá o feedback, é porque ela está buscando a evolução da outra pessoa também. Então, assim, isso vai depender muito do contexto, vai depender muito da situação, da empresa, de como que já está vivendo ali, né? No meu caso, por exemplo, quando eu tive esse feedback do meu ex-marido, que ele falou comigo: para de tomar remédio, você não tem que tomar remédio mais, e essa psicóloga é ruim, não sei o quê, não sei o quê. Eu já entendia que o momento que eu estava vivendo estava incomodando ele, porque ele não estava conseguindo ter controle sobre mim mais. Mas se isso tivesse acontecido há um tempo antes, provavelmente eu teria parado de tomar remédio, eu teria parado com a terapeuta. Porque eu mudei de terapeuta e eu mudei porque eu fui atrás, eu busquei e eu entendi que ela estudava sobre o que eu vivia, que é justamente essa questão do diagnóstico. Que eu tive um diagnóstico há 2 anos atrás, eu ainda era casada, eu ainda morava em Gramado, do transtorno de personalidade borderline.
E isso, na verdade, para mim, gente, não foi um ponto de final, um ponto final. Não. Foi um ponto de partida para eu continuar a minha jornada me conhecendo melhor. Com uma nova forma de viver e de ver a vida. Mas nem por isso todo mundo precisa ter um diagnóstico para tomar essa decisão de entender o que realmente estava acontecendo consigo mesmo. Porque para eu chegar no meu diagnóstico, demoraram 5 anos. Desde os 32 anos que eu comecei a ir no psiquiatra, foi praticamente assim, eu casei e fui buscar um psiquiatra. Porque eu era tão taxada de doida pelo meu ex-marido que eu falei, gente, eu tô doida mesmo. Eu tô doida, eu preciso de um tratamento. Só que o meu diagnóstico, ele veio errado. Eu fiz 3 anos de tratamento de depressão de novo, que lá nos 17 eu já tinha feito, né? Igual eu comentei com vocês. Depois eu fiz mais um ano praticamente, quase um ano, de tratamento de bipolaridade. E depois que veio o borderline. E demorou esses 5 anos por quê? Porque eu não me conhecia. Nos 3 anos da depressão, que eu fiz o tratamento da depressão, eu não estava com depressão. Só que como eu não me conhecia, eu simplesmente acreditei no que o outro estava falando comigo. Claro que a gente tem que confiar no médico, no psiquiatra, no terapeuta que a gente está indo, mas antes disso, a gente precisa entender os nossos sentimentos também. Porque o médico, ele fala uma coisa do estudo dele, mas quem está sentindo e quem está vivendo aquilo ali, somos nós. E isso é para a nossa vida também. E aí veio o diagnóstico e eu falei, bom, agora eu vou trabalhar sobre isso, eu vou entender o que é isso. E quando eu entendi que realmente aquilo ali fazia parte da minha vida, o que eu fiz? Eu comecei a me acolher. Eu falei, eu preciso entender isso agora. Eu não vou me fazer de vítima, eu não vou pegar isso para me vitimizar. Ah, eu sou assim porque eu tenho isso. Porque eu poderia muito bem falar, eu sou mal-humorada, eu tenho instabilidade de humor, eu não tenho a minha identidade própria, que todas características, né, do transtorno borderline. A questão da falta de identidade própria, de medo do abandono e da rejeição, da irritabilidade, e é tudo muito, sabe, gente? É tudo muito, muito, muito. Então eu poderia muito bem falar isso, pronto, ó, descobri. Por isso que eu sou nervosa, por isso que eu sou isso, eu sou aquilo, mas não, muito pelo contrário. Falei, deixa eu acatar isso, porque isso agora faz parte da minha vida. E eu vou entender o que isso é para eu melhorar. E eu vou melhorar para mim e, consequentemente, para os outros. E foi onde eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. E eu busquei uma terapeuta diferente, porque a terapia que eu fazia antes de ter o diagnóstico do borderline, ela nunca tinha comentado nada comigo de emoções, de borderline e tudo mais. E não é que ela que teria que ter me dado o diagnóstico, porém ela poderia sim ter ido em alguns pontos e até ter comentado comigo, Ana Paula, procura um outro psiquiatra, vamos fazer um teste. Mas tá tudo certo. Eram as ferramentas que ela tinha, não tem como todo mundo saber de tudo. E que bom que eu, nessa época, eu já comecei a buscar diferente, né? Então, assim, a proatividade, ela precisa vir da gente. A gente precisa fazer acontecer. As nossas emoções, elas não podem dominar a gente. E as minhas, no caso, elas me dominavam. Então, quando eu entendi isso, eu mesma fui atrás. Isso é muito importante, porque a gente fica esperando do outro. A gente quer que o outro faça pela gente, que o outro valide a gente, senão a gente fica frustrado. Mas a gente está se validando, a gente está comemorando os pequenos fatos do nosso dia a dia. A gente está se abraçando, a gente está se olhando no espelho e gostando do que a gente está vendo. Isso tudo faz diferença na nossa vida. E aí foi onde eu comecei. E aí, quando eu tive o diagnóstico, o mesmo médico, ele me passou a medicação ali e tudo mais, e eu fiquei com ele um tempo, como eu já estava entendendo melhor sobre o assunto, inclusive com a minha terapeuta, que eu tinha pesquisado na internet, assim, uma loucura, mandei mensagem para um monte de terapeuta, porque, né, eu falei, eu preciso conhecer alguém. Eu não conhecia ninguém, eu preciso conhecer alguém. E Deus, muito maravilhoso, me mandou a Luciane, que é a minha terapeuta, a minha psicóloga até hoje. E quando eu fui começando a entender melhor, eu falei, gente, esses remédios não estão fazendo efeito. Esses remédios não estão fazendo efeito. Tem gente que precisa tomar medicação e tem gente que não precisa tomar a medicação. Cada caso é um caso, né? Tem os níveis. Mas no meu caso, naquela época, eu precisava sim de tomar a medicação. E aí eu falei, eu vou mudar de psiquiatra. Conversei com ele, ele falou, não, Ana Paula, o remédio é esse, o remédio é esse. Eu falei, doutor, eu vou ser muito sincera com o senhor, eu te entendo que talvez esses remédios fizeram muito bem para uma outra pessoa.
mas para mim não estão fazendo bem. Eu não estou me sentindo bem. Tá vendo, gente, a importância que é o autoconhecimento? Comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a me entender. E eu vi que naquele momento que eu estava passando, já tinha condições de eu estar melhor. Mas o remédio não estava me ajudando. Eu sei que o remédio era só um paliativo. Eu já estava melhor, mas o remédio não estava colaborando. E aí foi onde eu fui atrás de um outro psiquiatra. E aí deixa eu contar para vocês um caso, como que eu fui parar nesse outro psiquiatra, para vocês verem a questão da minha irritabilidade. Porque ao mesmo tempo que a gente se conhece, não significa que a gente não tenha os nossos desafios. Eu liguei para minha psicóloga, eu sabia que o marido dela era psiquiatra. Ela nunca tinha comentado nada comigo de eu fazer tratamento com ele. Nunca. Ela é completamente profissional. Eu liguei para ela e falei, Luciane, eu sei que seu marido é psiquiatra e eu preciso do telefone dele, porque eu vou mudar de psiquiatra hoje. Ana Paula, calma. E isso, gente, eu ia viajar, tipo, na semana seguinte. Ana Paula, calma, as coisas não são assim. Eu falei, eu não vou ter calma. Eu não quero ter calma, eu cansei de esperar. Eu cansei de esperar. Eu estou estudando, as coisas estão acontecendo e eu não estou conseguindo melhorar. E eu não quero isso para minha vida mais. Eu quero melhorar. Eu estou buscando melhora para mim. Eu cansei de sofrer, eu preciso de ajuda. Porque tem gente, que não pede ajuda. Tem gente que é mais fechado, e eu respeito. Eu respeito porque cada um é de um jeito. Mas no meu caso, eu estava implorando por ajuda. E ela virou para mim e falou assim: e quanto mais a pessoa fala comigo, calma, mais nervosa eu fico. Calma. Aí eu falei: não me manda ficar calma. Você não vai me dar o contato do Bruno? Não, eu vou ligar para outro. Eu vou procurar outro psiquiatra. Ela falou: tá bom, Ana Paula, eu vou te passar o telefone do Bruno, porque ela viu o nervosismo que eu tava. E é assim, gente, aqui eu acho que eu até tô conseguindo passar para vocês um pouco do meu nervosismo. E era isso aqui, assim, 1000 vezes mais. Eu queria entrar. A gente tá sentindo no timbre da sua voz, a sua emoção. Exato, isso! É porque eu lembro e eu revivo isso, sabe? E é isso que eu gosto de passar para as pessoas sentirem. Porque assim, não é porque eu tenho isso que vocês também têm, mas a minha dor pode conectar com a dor de outra pessoa. E eu acredito que isso é fantástico, porque é uma forma da gente contribuir, da gente inspirar as pessoas para elas buscarem a autocompaixão, buscarem o acolhimento próprio, buscarem o amor próprio, né? E não ficarem dependentes de outras pessoas. É muito bom quando a pessoa valida a gente, fala que a gente tá linda, maravilhosa, claro que é. Mas melhor ainda é quando a gente consegue fazer isso com a gente mesmo. E aí, quando ela me passou o contato do Bruno, que é o marido dela, que hoje é o meu psiquiatra, graças a Deus, liguei para ele desorientada. E, obviamente, eu já tinha comentado com ele. E ele falou comigo: tá bom, Ana Paula, eu já entendi. Vamos mudar seu remédio. Vamos mudar. Né? Se eu falar com você que a gente não vai mudar, você vai procurar outro médico mesmo. E realmente, esses remédios que você está tomando não são os ideais. Vamos buscar um outro tipo de tratamento. E aí foi onde ele mudou a medicação. Foi um mês muito difícil na minha vida, por causa da mudança da medicação, óbvio, né? Porque foi uma mudança brusca. Eu saí de 3 medicamentos para um. E eu viajei. E eu viajei nesse meio tempo. Nessa minha viagem, que foi uma viagem linda, maravilhosa, instagramável, porque os meus sentimentos eram os piores do mundo, foi uma noite que eu entrei para dentro de um banheiro, num dos melhores hotéis que eu já fiquei na minha vida, e eu só chorava. Eu só chorava. Falei, não é possível que eu estou nesse lugar maravilhoso. Então, assim, eu comecei a me culpar, eu comecei a me chamar de ingrata. Falei, não tem condição, eu estou estudando, eu estou entendendo e ao mesmo tempo eu não estou entendendo. E aí, gente, vem aquele negócio. A culpa é minha e eu coloco aonde eu quiser. Aí eu falei, eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou trazer isso para mim e eu vou conseguir melhorar, ou então eu vou continuar nessa, de que as coisas não estão funcionando, de que não está dando certo, de que eu tô muito nervosa, de que meu ex-marido é isso e aquilo, né, na época, meu marido é isso e aquilo outro, só que eu tomei uma decisão muito importante quando eu voltei dessa viagem, a autorresponsabilidade. Falei, a culpa não é de ninguém, eu não vou julgar ninguém mais, porque eu vou trazer a responsabilidade para mim. O que me aconteceu até agora, eu não tenho como eu mudar, já aconteceu.
Ótimo. E isso tudo faz parte da minha história. Isso aí lá naquela época, tá? Não que hoje eu não pense assim, mas isso aí eu pensando lá naquela época, quando eu voltei para Gramado da viagem. Tudo que eu vivi até hoje faz parte da minha história. Ótimo. A partir de agora, quem toma as rédeas da minha vida sou eu. Quem vai fazer as coisas acontecer sou eu. E o que que aconteceu? Depois dessa viagem, uau, linda, maravilhosa, 2 meses depois, estava eu pedindo divórcio. Falei, eu não dou conta disso daqui mais. Isso daqui não é para mim. Eu não quero, eu tomei a decisão de não querer tentar mais. E ok, tá tudo bem, foi uma decisão que eu tomei. Foi uma decisão que eu tive, e ela não foi da noite para o dia. Eu analisei, eu pensei, eu coloquei no papel, eu fiz as coisas com maestria. Eu falei, deixa eu ver o que que eu posso fazer de melhor. Nesses 2 meses, eu busquei ter um relacionamento saudável. Nesses 2 meses, falei, eu vou ser a melhor esposa da vida. Eu vou ser a melhor pessoa do mundo. E eu vou contar para vocês que eu consegui. Mas o que ele tinha para me dar não era o que eu acreditava que eu merecia. E eu só consegui entender isso porque eu já me conhecia. Gente, isso pra mim é fantástico. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo, sabe por quê? Porque a gente fica falando assim, eu separei, né? Tem muita gente que fala, eu separei porque meu ex-marido era assim, era assada. Tá. Mas o que que eu contribuí pra tudo isso também? O que que eu fiz pra tudo isso ter acontecido? Eu tenho a minha parcela de responsabilidade, 50% e 50%. E é isso, é na vida. É com cônjuge, é com filhos, é com pais. Ah, eu sou assim porque meus pais fizeram isso comigo. Não. Meus pais, a gente precisa honrar pai e mãe. Os meus pais me trataram dessa forma porque eram as ferramentas que eles tinham naquela época. Hoje em dia, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, mas já passou por muitos desafios na vida dela, inclusive com bebida. Até os meus 28 anos de idade, a minha mãe bebeu muito. Hoje em dia a vida dela é outra. Minha mãe é uma pessoa sensacional. E eu sou muito grata pela relação que a gente conseguiu construir com tudo isso. Mas a minha mãe conseguiu se autoconhecer, se autoajudar, ter essa autocompaixão dela e trazer a responsabilidade para ela. Tanto é que quando ela foi parar de beber, ela falou: eu vou parar de beber, eu quero parar de beber. Ela internou, ela fez o processo dela. A mesma coisa do meu processo, só que no meu processo foi o diagnóstico do borderline. Falei: eu vou me conhecer, eu vou melhorar. E a gente tem os nossos desafios ainda. Claro que tem. Mas hoje em dia a gente sabe lidar com isso de uma forma melhor. E aí, há uns 2 meses atrás, foi antes de eu vir para Poços, a minha mãe virou para mim e falou assim: Na Paula, eu me culpo muito. Eu me culpo muito, porque quando você era mais nova, eu precisava ter olhado para você melhor. E eu não consegui. Falei, mãe, você não tem que se culpar. Era o que você conseguia. Você não tinha aprendido a fazer diferente. Você também tinha seus desafios, você também tinha suas batalhas internas. Ana, rapidinho, só a Elaine levantou a mão aqui. Quer falar, Anne? Elaine, quer Quero. contribuir? Pode chorar? Sim, É uma grande comentou terapia. agora aqui, mas realmente, assim, só pegando esse insight, virada de chave, autorresponsabilidade de decisões, né? O que eu queria contribuir é que a gente tem o costume, né, Ana, de terceirizar tudo que a gente passa porque a culpa é do outro. E eu já ouvi dizer que tudo que eu olho no outro, na verdade, é o que está dentro de mim, né? Então, só complementando essa questão da autorresponsabilidade, porque foi muito difícil, assim, não gosto dessa palavra, foi muito desafiador eu entender o conceito do que é autorresponsabilidade. Eu sempre muito ouvi dizer, né? A autorresponsabilidade a gente acha que é frase de para-choque de caminhão, que é jargão de CLT, de corporativo, mas não sabe, quando a gente aprende o que que é essa autorresponsabilidade, principalmente no momento que você diz assim, olha, o meu casamento acabou porque ele era isso, que era aquilo. Eu mudei essa frase falando assim, deu certo por 7 anos. Né? A partir do sétimo em diante, cada um seguindo o seu caminho. Então, eu gosto de falar assim, ó, deu certo, gente, deu certo por 7 anos. Né? Então, e cada Muito um tem a bom. sua parcela de culpa, sim. Era isso só que eu gostaria de compartilhar. Sensacional, A Ana quer sensacional. contribuir também, Ana, quer falar? Eu acho interessante, né? A palestra toda, Ana, é muito interessante, nos abre aí para vários assuntos.
E um deles, eu lembro que quando eu estava nesse processo de autoconhecimento, uma coisa que eu fui estudar foi a própria história da mulher. E aí, e a nossa história, ela é muito recente, né? As nossas conquistas de voto, de tudo, de conquista de mercado de trabalho, de poder estudar, é muito recente. E eu acho que a nossa sociedade, muitas coisas, a gente ainda sofre os reflexos de algumas coisas de vestígios desse passado, né? Que a gente ainda está mudando e desconstruindo. Então, essas frases de a mulher louca, a mulher histérica, né? Isso eram coisas que muitas mulheres, de fato, eram internadas pelos seus pais, pelos seus maridos, pelos seus irmãos em manicômios, né? Algumas chegaram a serem queimadas como bruxas, né? Por essas questões, por não estarem em um padrão que era o lugar que colocavam ali a mulher. Então, eu acho que hoje, né, essas frases elas têm um impacto ainda muito grande, né? Nossa, você é louco, essa coisa de falar, né? A gente ainda vê muito isso, né, no mercado de trabalho, que o mercado de trabalho não foi pensado para nós, né? Então, a gente fica tentando se adaptar a uma realidade que não foi pensada para nós. E é muito interessante isso de o homem se posiciona, a mulher ela é descontrolada, a mulher grita, né? Então é sempre aquele lugar de, nossa, quando ela se posiciona, nossa, como ela é brava, nossa, precisava disso. E quando ele faz, É. ele é firme, ele é, né, líder. Então até a gente refletir sobre esses reflexos históricos mesmo que a gente ainda vive, sabe? Com certeza. Teve até alguém que comentou aí numa mensagem, eu não lembro agora quem que foi, porque tá ficando aparecendo para mim as mensagens aqui, mas eu tô só com a tela aqui do slide aparecendo, e as mensagens ficam aparecendo. Teve alguém que comentou aí que tudo é questão de como que a gente interpreta os fatos, né? Depois que a Elaine trouxe aquela contribuição maravilhosa, que não é que o casamento deu errado, o casamento deu certo durante o tempo que foi. E graças a Deus, gente, eu sou completamente agradecida de ter passado por essa situação, de ter mudado para Gramado, de ter conhecido meu ex-marido, de ter vivido com ele toda essa situação, porque foi lá, dessa forma como tinha que ser, que eu consegui me conhecer. Então, eu sou completamente grata a isso. Foi um período difícil, foi um período desafiador, mas foi um período maravilhoso, porque hoje eu estou onde eu estou, hoje eu sou onde eu estou, devido a tudo aquilo que eu passei. Então, realmente, devido a essa questão dos fatos que a gente consegue mudar. Superar, né? E mais uma contribuição aqui, a Danusa também vai falar rapidinho. Pode falar, Danusa. Para falar essa coisa da culpa, né? Que o inverso também é verdadeiro. Eu fiz um curso de emoções que foi para mim a virada de chave na minha vida, quando eu dava aula para os pequenininhos. E a moça falou assim para a gente: quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. A mãe também se culpa muito e ela acaba jogando essa carga para os filhos. E quando eu escutei isso, eu falei: nossa, é verdade, né? E aí vem tudo aquilo que você falou. A gente fez o que podia fazer no momento, e naquele momento eu me livrei da culpa. Isso foi tão importante. É E a gente, libertador. totalmente. Então, assim, às vezes a gente culpa os pais, mas os pais culpam os filhos por aquela carga que ele sente internamente sem querer, né? A gente, sem querer culpar o filho, a gente acaba jogando uma carga até sem saber, às vezes, né? Tipo assim, eu não pude ir na ginástica porque eu fiquei cuidando de você. Aquela coisa doida, né? Então, Sim. era isso que eu queria só contribuir, que às vezes meus pais também têm culpa nessa coisa toda, né? Por isso é Não, importante entender as emoções. nossa, muito bom mesmo. Já serviu para mim também esse insight poderoso. A Ana também tem contribuição. A Ana deu também uma contribuição muito importante, lembrando né, das nossas origens da mulher, de começar a ter voz. Isso não é fácil, gente. Mas vamos embora que tem conteúdo ainda. A Elaine vai ter reunião às 10, mas vamos que a gente até às 10 a gente tenta finalizar. Finalzinho. Já tá aqui no finalzinho. Né? E aí vieram as questões dos recomeços com as emoções em dia, que foi o que eu comentei com vocês, a minha vinda para Poços. Ela também foi ali na cara e na coragem, na impulsividade, na intensidade, porque, gente, eu sou assim. Essa é a Ana Paula, não significa que eu não possa melhorar, mas a minha essência, ela é da intensidade, e eu gosto.
Eu gosto de sentença, eu gosto de conversar com todo mundo. Eu não tenho problema em me expor, em falar dos meus desafios. E estou preparada para escutar o que as pessoas tiverem, quiserem me falar. Eu consigo já levar ali, né, de uma forma mais equilibrada, o que que eu pego para mim, o que que eu libero. Então, assim, é a forma como a gente realmente enxerga as coisas. Eu quero até depois que vocês falam para mim quem que foi que falou isso, que eu achei fantástico. Tudo é a forma como a gente enxerga os fatos. E isso muda tudo. É a forma como a Vanusa falou e agora também. Como que você vai falar com seu filho? Né? Você pode até dar a entender que você não foi na academia por causa que você tinha que ficar com ele. Mas não fala isso de uma forma pesada. Fala isso de uma forma leve. Olha, hoje a mamãe não conseguiu ir na academia, mas a mamãe ficou com você, olha que delícia. Pronto. E eu sei que isso não deve ser fácil falar, né? Eu não tenho filhos, então, assim, quem sou eu para opinar sobre isso? Mas é a forma como a gente fala. É outro tema também que eu amo, gente, comunicação. Amo. A gente, não é que a gente vai falar tudo para todo mundo, mas é a forma como a gente vai conduzir uma conversa. Isso muda tudo. Vamos assumir as rédeas. A nossa vida é da nossa responsabilidade. E não importa o que a vida faz com a gente, mas o que nós fazemos com o que a vida faz com a gente. Eu amo essa frase. Amo. E aqui fica o meu muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter participado desse momento com vocês, das contribuições que vocês trouxeram, que com certeza agregaram muito. Deixo aqui os meus contatos, né? Eu dou mentorias na parte também da regulação das emoções, aí a gente entra mais a fundo ali com as habilidades. Estou acabando de gravar um curso que chama O Poder Invisível, que está ficando super bacana também. Assim que estiver pronto, eu aviso vocês. Muito obrigada de coração. Obrigada. Muito bom. E ó, só vou contribuir aqui também, que foi a Camila Bezerra, tá? A Camila, ela é psicóloga de mulheres exaustas, então ela também tem uma linha muito interessante, que é ela que comentou que é a interpretação dos fatos, né, que muda tudo. Ótimo. Ótimo. Camila, nós vamos fazer uma live juntas. A gente já conversou. Aí, ó, coisa boa. E realmente, gente, a gente controlar as nossas emoções, tomar as decisões, não culpar o outro. Danusa deu uma contribuição que vai servir para mim. Eu vou lembrar, assim, 20 anos dessa sua contribuição, Danusa, também. A Ana também, Elaine, enfim, todas, muito, muito obrigada. Vai ficar gravadinho, vou compartilhar também no grupo para as mulheres que não conseguiram participar. Obrigado por estarem aqui às 9 da manhã, desafiador também, né? Porque a gente tem 1000 tarefas para fazer. É mas mesmo. são decisões que a gente toma, às vezes, de parar e falar, não, eu preciso olhar para mim um minutinho, deixa eu parar ali e, né, me conhecer um pouquinho melhor. Obrigada, Jaque, também. Obrigada, Jaque, eu tenho foto com você, Jaque. Ó, mulheres, Jaque é fotógrafa, tá? Jaque tira umas fotos incríveis, gente. Então, assim, depois façam fotos com a Jaque também, Edina também. Ai, Ana tem que fazer foto com o Jaque, todo mundo aqui, Fabiano tá aqui também, Fabiano maravilhoso, Fabiano, marido da Vamos fazer em breve, né? Carol. Já mandei mensagem para a Jaque já, tá, Jaque? Já mandei sugestão de data, me responde lá. Ai, coisa boa, coisa boa. Então, obrigada, mulheres, e um super bom dia para vocês, tá? Ana, você pode voltar no slide anterior só para tirar uma foto da gente? Tirar uma fotinha, alguma coisa? Pode tirar. Slide. O slide anterior é bem legal. Ai, meu Deus. Da frase. Aqui? Ah, esse! Muito bom, muito bom. Muito bom, mulheres. Obrigada, viu? Um excelente dia para vocês. Para vocês também. Tchau. Beijo. Vou encerrar aqui. Obrigada. Tchau.